Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los na preciosíssima paz do Senhor Jesus. Eu quero entoar louvores a Deus pela riquíssima oportunidade que confere-nos o Senhor de estarmos juntos mais uma vez. Aprove a Deus conceder-nos este milagre. Quero louvar a Deus pela vida de meu querido pastor Antônio Francisco, que Deus possa continuamente abençoá-lo. Eu sei, tenho consciência que sem a sua bênção nós não estaríamos aqui. Isso reflete minha gratidão a Deus em louvores ao Senhor por sua vida. Deus lhe abençoe, juntamente com a missionária Deuselina, que Deus abençoe poderosamente este casal que milita pró reino de Deus. Meu querido pastor Leonilton, que tem nos dado suporte e demonstrado uma preocupação para conosco. Eu louvo a Deus por sua vida, tanto utilizando o nome dele como o nome do irmão Jefferson, para cumprimentar todos os que estão militando em prol deste congresso. Que Deus abençoe a coordenação e toda a equipe da UMAD DET. Isso, pronto, acertei. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente, esses jovens que estão militando pró reino de Deus. Pelo privilégio também de rever meu amigo pastor Otoniel, pastor Nonato. Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Nonato, nós temos uma história juntos, né, pastor Nonato? Desde cedo me convidando para pregar e a gente interagindo pro reino de Deus. Meu querido Saldanha, que Deus abençoe os irmãos ali de Codó. Eu vendo a mocidade aqui dizendo: esses não me conhecem. É coisa lá de quase 20 anos atrás, ou mais de 20 anos. Mas que Deus abençoe ricamente o irmão Eliel, que me deu suporte aí receptivo na chegada. Que Deus o abençoe. Pastor Elinaldo, que Deus o abençoe, representando o nosso querido pastor Domingos. Primeira dama deste município, a doutora Gisele, que o Senhor cubra com toda sorte de bênção, é o desejo profundo de nosso coração. Também frisando o prazer e a alegria de me dar acompanhado pela minha esposa, a missionária Vera. Meus queridos irmãos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, por favor. Abra na primeira carta escrita por Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Como estamos em um congresso, estamos com o intuito de conferir o que Deus tem a nos falar por intermédio do tema. Eu quero convidá-los para que se coloquem em pé, em reverência às santas letras. 1 Pedro capítulo 1, versos de número 14, 15 e 16. Glória a Deus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Teve uns pedidos aqui entre os jovens, e a esmagadora maioria nem óculos está usando ainda. Vamos lá, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o que é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Tomais assento e vamos meditar na infalível palavra de Deus. O tema deste congresso
é ser de santos. E eu quero apoderar-me, pela misericórdia e graça do Senhor, do texto que lemos, que é a referência que faz jus à temática deste congresso, para que prescrutemos a vontade divina nesta sublime e santa oportunidade. Eu tive o prazer com meus irmãos de ler a primeira epístola escrita por Pedro. Sem sombra de dúvidas, Pedro é uma das referências da pregação, da divulgação e da implantação do reino de Deus no período neotestamentário. Para que se tenha uma ideia, uma parte do livro de Atos dos Apóstolos, propriamente dito, do capítulo 1 ao 12, registra os triunfos e os desvaleios de Pedro. Pois Pedro não somente acertou, Pedro também errou. Pedro, queridos irmãos, é considerado um dos pais da igreja primitiva. É interessante frisar-lhes a título de exemplo, porque não dizer-lhes que Pedro ele foi um dos porta-vozes dos 12 discípulos de Cristo, e um de seus triunfos é registrado em Mateus capítulo de número 16, versos de número 13 em diante. Quando Jesus, em Cesareia de Filipos, faz uma reunião com seus discípulos, perguntando-lhes: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos, eles ficam atordoados com tal pergunta, mas as respostas saem de um a outro, dizendo: uns dizem que tu és João Batista, outros Jeremias, outros Elias e outros alguns dos profetas. E Jesus parte para um campo íntimo, perguntando-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E eles silêncio estavam, silenciados continuaram. Já Pedro, como porta-voz, responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus chega e diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. A expressão do nome Pedro em grego: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, senão o Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que ela ligar na terra será ligado no céu, e o que ela desligar na terra será desligado no céu. É interessante enfatizar a vós outros que quando Jesus diz tu és Pedro, Jesus usa o nome em forma grega, e esta terminologia grega quer dizer pequena fagulha de pedra. E ao dizer, complementando Jesus sobre esta pedra, referindo-se à declaração de Pedro, ele está dizendo: sobre este grande rochedo eu edificarei a minha igreja. Quando Pedro disse tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele acertou, ele triunfou. É interessante para trazer-lhes ainda um exemplo. Em Mateus capítulo 17, no capítulo subsequente, Pedro tem o privilégio de subir no monte da transfiguração, e lá aparece dois personagens perante Jesus em uma visão. Aparece Moisés e aparece Elias, e naquele momento Pedro intercala, conversando com Jesus, e diz-lhe: não queres o Senhor que faça 3 tendas, uma para ti, uma para Elias
e outra para Moisés. Veja bem, se Jesus tivesse dito faça Pedro, Jesus estaria se igualando à lei e aos profetas. Jesus estaria limitando o seu ministério. E prova é que o próprio Deus Pai responde dos altos céus, dizendo: este é o meu filho, nele eu tenho prazer, a ele dai ouvidos. Como quem estivesse dizendo: ele é maior do que a lei representada por Moisés, ele é maior do que os profetas representado por Elias. Pedro continua seu ministério, queridos irmãos, e é interessante dizer-vos que Pedro passa pelo momento glorioso. Tem o privilégio de ouvir a última mensagem ministrada em território terreno pelo nosso Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 1, no Monte da Ascensão. Para ir ao âmago da mensagem, Jesus diz-lhes no capítulo 1 e verso 8 de Atos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O verso subsequente 9 diz-nos que enquanto Jesus dizia essas palavras, ele foi assunto ao céu. A transferência corpórea de Jesus Cristo da dimensão terrena para a dimensão celestial. E quando Jesus vai subindo, aparece dois mensageiros angelicais entre os discípulos, dizendo-lhes: por que ficais assustados pelo que vê? Da forma que vós estáis o vendo subir, um dia ele voltará. Quem crer que ele vai voltar, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pedro recebe o revestimento de poder. Pedro passa a dirigir então a primeira conversão. Aleluia, conversão da igreja do Senhor ou dos apóstolos para a escolha do 12º apóstolo. É interessante frisar-lhes que Pedro, após ter recebido o revestimento de poder, ele é tomado por uma autoridade divina, pregando a palavra em uma mensagem evangelística. Quase 3.000 almas convertem-se ao Senhor. Posteriormente, vou dizer a vocês de forma panorâmica, Pedro ora juntamente com João pelo um coxo na porta do templo chamada Formosa. Pedro prega a mensagem divina com muita autoridade. Aquele coxo recebe o poder divino, a reestabilização de sua saúde física, suas pernas são retornadas à sua formação original pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Começam a atribuir o milagre a Pedro. Pedro disse: não foi eu e nem João, foi o Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, o alicerce da igreja, que vós os construtores rejeitaram, porém ele ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. Ele curou este homem. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Pedro é preso, a multidão faz pressão, Pedro é solto da cadeia. Eles se reúnem em Atos capítulo de número 4 com os demais crentes da igreja do Senhor em um local de oração. Começam a orar a Deus, e quando oram ao Senhor, Deus começa a fazer prodígios e maravilhas. É
interessante enfatizar-lhes que Pedro não ora para Deus eliminar os seus inimigos. Pedro não ora para Deus matar aqueles que lhe perseguem. Pedro ora assim: Senhor, enquanto eles nos perseguem, que o Senhor Deus, à luz da sua misericórdia e graça, confirme a palavra que pregamos com sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz no verso 31 do capítulo 4 de Atos, que Deus derramou um poder sobre aquela igreja, tão forte que abalou, olhe, observe comigo, abalou as estruturas do ambiente. John Wesley, comentando sobre este acontecimento, irmão Saldanha, ele disse que houve um abalo literal, ou seja, as paredes racharam. Adam Klecker, ele disse que houve rachaduras pelo tremor de terra, que veio por consequência do poder de Deus manifesto na igreja, através daquela oração. Aí eu aprendi, pastor Otoniel, que orar por quem nos joga pedra para Jesus matar é tempo perdido. Orar pelos nossos inimigos para Jesus exterminá-los é perda de tempo, porque na hora que um morre, levanta-se 10. Então não ore, não acelere as coisas, só ore para eles verem que Deus está te usando, que Deus está te levantando. Saiba que a pedra que bater em você, bate porque tem fruto, e se tem fruto é porque está ligado à videira, e quem está ligado à videira está em comunhão com Cristo, e quem está em comunhão com Cristo é perseguido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que no Salmo de número 23, Davi disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. E mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte, mal nenhum me acontecerá, porque o cajado do Senhor e o bordão do Senhor me consolarão. Aí ele faz uma oração: Senhor, não mata ninguém. Aqueles que me perseguem só preparam a mesa na presença deles, para o meu cálice transbordar. Eu vou profetizar para a tua vida agora. Levante a tua mão. Os teus inimigos vão ver a tua bênção e a tua vitória. Quem pode levantar os braços e glorificar? Isso não é mensagem de triunfalismo, isso é Bíblia Sagrada. Pegue na mão do crente que está do teu lado. Pegue, me ajude a pregar. Eu gosto de pregar com a ajuda do Espírito Santo e da igreja. Pegue na mão dele. Se ele achar ruim, você traz o nome dele completo para o pastor Francisco. Olhe para ele e profetize. Diga: meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, não precisa você se preocupar com quem está te perseguindo. Te preocupa com buscar a presença de Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Abra os seus lábios e glorifique a Deus. Tem gente adorando, 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 tem gente adorando. Quem pode dar glória ao Senhor? Agora mandará calabachuri de rai, rimanará candoroe camanahai. Deus está aqui. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Deus está aqui. Quem crê, quem crê. Abra os seus lábios e glorifique. Agora preste bem atenção. Neste momento de clímax
no ministério pedriano, o diabo levanta, preste bem atenção, um dos maiores perseguidores que antecede as perseguições imperiais. Este perseguidor, segundo dados da história de fontes extrabíblicas, ele teve presente até na morte de Estevão. Ele foi chamado, ou era chamado, de Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso, ele aprisionava as pessoas, confiscava os bens das pessoas. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz-nos que ele perseguia aqueles que faziam parte do caminho. A palavra caminho ali no grego é odos, que representa os seguidores de Cristo, porque odos é caminho trilhado, é aqueles que seguem o caminho que já foi pisado por Jesus, que seguem Jesus. É por isso que Jesus, no capítulo 14 de João, e versículo de número 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho trilhado para chegar a Deus. Quem adora aqui a Jesus, quem adora, estes seguidores de Jesus são chamados pelo caminho porque trilhavam, faziam a mesma coisa, seguiam o exemplo de Cristo. Olha um princípio de santidade ou santificação. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1, ele disse: serdes meus imitadores como de Cristo sou. Já quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 5 e verso de número 1, ele diz: imitai a Deus como filhos amados. Este é o caminho da santificação, é seguir o caminho, é seguir Jesus, é seguir os passos de Jesus. Este pegou cartas para perseguir os crentes em Damasco, mas no caminho de Damasco teve um encontro com Cristo, e neste encontro com Cristo ele entrega-se a vida a Jesus, fica cego, hospeda-se na casa de Judas, na rua chamada Direita, em Damasco. Na ocasião ele estava orando de joelhos, eu acredito, assim no pó, cego. Aí Deus revela-se a Ananias, diz: vai lá na casa de Judas, na rua Direita, porque há alguém lá que eu quero que tu imponha a mão sobre ele, Saulo de Tarso. Ananias disse: não, o bicho é perigoso, ele é temido, ele mata, e quando não mata, confisca o bem e joga na cela, ele não tem misericórdia. Aí Deus responde-lhe: para ti pode ser isso e mais alguma coisa, mas para mim ele é vaso escolhido. Quem pode glorificar a Deus? Para mim ele é vaso escolhido. O que eu penso que você é ou deixa de ser não importa, o que importa é a visão que Deus tem de você. Quem pode glorificar a Deus? O que importa é o que Deus está vendo. Às vezes você olha para alguém do teu lado e você diz: esse alguém, meu Deus, não vai pregar bem, não vai cantar bem, não vai ser um instrumento de Deus, tem misericórdia. Aí de repente Deus pega, muda a história. Quando a gente se dá por apercebida, aquela pessoa está no ministério. Quando a gente se dá por apercebida, aquela pessoa está proferindo a mensagem divina com toda ousadia. Aí a gente diz: que negócio é esse? Como é que pode? Eu não dava nada por fulano, eu não acreditava nele, para mim ele era um derrotado. Para mim, porque a nossa concepção ela é externa, porque não citar-lhes como exemplo? Na casa de Jessé, o profeta Samuel chega lá dentro, olha para um e para outro e diz: é esse aqui é da academia, esse aqui é halterofilista, esse aqui é fortíssimo, dá para ser rei em Israel. Aí Deus diz: não, passa para frente. Chega para o segundo: esse aqui é intelectual, é o homem que tem os rolos do pergaminho na mente. Esse aqui dá para... não dá, passa para o outro. Esse aqui é experimentado na ciência, é poliglota, fala bem, tem técnica da oratória. Ah, não, é esse aí não. Aí Samuel olha assim: Deus, e agora? Já se foi os filhos do homem, e agora
Agora o que é que eu faço? Pergunta para Jessé se ele tem outro. Mas Senhor, por que é que isso está acontecendo aqui? Ele disse: é porque, Samuel, tu escolhes segundo a aparência, eu sou segundo o coração, eu sou segundo a questão interna. Lá vem um amarelozinho lá das regiões desérticas, com a pele queimada pelo sol, cheia de sardas, e o cabelo avermelhado. Quem é esse menino? É Davi. Aí o Senhor diz: deita sobre ele o chifre de carneiro com azeite, porque ele é o rei de Israel. Levante a sua mão. A escolha é divina. A escolha é divina. A escolha é divina. Deixa eu dizer uma coisa, minha jovem. Você pode estar sentada ao lado de uma jovem que Deus vai levantar no ministério do louvor. Você pode estar sentado do lado de uma jovem que vai ser uma grande pregadora do evangelho. Você pode, meu jovem, estar sentado do lado de alguém que vai ser um grande pastor da igreja de Cristo aqui na terra. Aleluia. Não questiona-se a Deus. Deus está no controle de tudo e sabe todas as coisas. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Paulo faz, observe comigo, Paulo faz viagens missionárias. Por que o senhor falou de Paulo, pastor? O senhor não está fugindo do texto? Agora você vai ver que eu não estou fugindo. Paulo faz grandes viagens missionárias. Ele faz uma viagem, ele faz duas viagens, ele faz três viagens e faz uma quarta viagem que os pregadores não gostam de falar, ou porque se esquecem, não fala, que durou 5 anos, desde a sua saída na terceira experiência carcerária, a sua quarta experiência de cárcere em Roma. Ele passou 5 anos, escreveu 2 cartas, e neste período ele faz uma viagem de retorno a algumas igrejas para reabilitar a sua coinonia com os irmãos. E neste período Paulo começa a revitalizar a distribuição da doutrina bíblica em muitas igrejas da Frígio, Betânia e outras. E dentre estas, muitos samaritanos e gentios estão no corpo de Cristo, adorando, glorificando ao Senhor e novos na fé. E começa a desencadear a primeira grande perseguição, ela imperada, domesticada por Nero, um homem obcecado pela fama e pelo egocentrismo. Ele olha para os 12 bairros de Roma na época e vê que todas as construções tinham placas inaugurais, e por não terem o seu nome, ele decidiu destruí-las para reconstruí-las e colocar placas com o seu nome. Olha a obsessão de Nero. E naquele período, 10 bairros de Roma pegam fogo e são definitivamente destruídos, e só 2 não são atingidos, um que morava crentes e outros que moravam judeus. Quando Nero viu a pressão popular contra ele, ele tinha que ter um bode expiatório, pastor nonato, e ele culpou os crentes, foi a igreja. E devo enfatizar que os ídolos de Roma, muitos deles foram queimados no fogo. Muitas pessoas tiveram seus entes queridos mortos no fogo. Então se levantaram com grande fúria contra a igreja do Senhor. Os crentes começaram a sofrer perseguição. A perseguição, ela foi desenfreadamente galgando o território de tamanha forma que chegou à região da Frígia, chegou à região de Betânia, onde estavam estes irmãos. Aí Pedro sente o desejo de dirigir-lhes uma palavra de conforto. Aí ele começa, agora vem para o texto comigo, ele começa a escrever a sua primeira epístola. É interessante que Pedro é considerado como um iletrado, mas os dados históricos mostram-nos que esta epístola foi escrita em grego clássico, porque embora Pedro não tivesse uma formação formal rabínica,
rabínica, mas ele tinha uma formação espiritual e uma capacitação lhe dada pelo Espírito Santo. E Silvano lhe auxilia como secretário-mor, ou secretário ad hoc nesta carta. É interessante que no primeiro versículo Pedro não chama esses irmãos de crentes, Pedro não chama esses irmãos de irmãos, ele os chama de forasteiros, de peregrinos. Esta expressão mostra-nos e fala-nos literalmente de alguém que está num lugar, mas ele está temporariamente, não permanentemente. O que Pedro estava dizendo, simplifico com as palavras de João: nós não somos deste mundo. Simplifico com as palavras de Jesus na oração intercessória do capítulo 17 de João: eu não sou desse mundo, como eles também não são do mundo, porque nós não somos daqui. O nosso nome está escrito no livro da vida. Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus e crerdes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou, mas vou para preparar lugar para vocês. Agora eu vou falar no linguajar maranhense. Eu vou fobar, senhores pregadores. Eu vou bater num peito assim, pela graça, misericórdia, bondade do Senhor, sacrifício de Cristo. Vou bater num peito e vou dizer: eu tenho um lugar onde eu vou morar. Eu tenho um lugar onde eu vou morar. O meu nome está escrito lá. Quem pode glorificar a Ele? Tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando. Então escute, forasteiro, escute, peregrino. Nós não somos daqui. Esta modelação humana terrena que tenta nos ludibriar, mantendo-nos aqui com a aparência deste século, não é a nossa modelagem correta. Nós não residimos aqui. Nós somos forasteiros. Paulo ou Pedro estava escrevendo esta carta, mostrando a esses irmãos que o céu e as bênçãos provenientes do céu, através da pessoa de Jesus, vale a pena por passar por qualquer tipo de sofrimento externo. É como a expressão paulina na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 4 e verso 16: mesmo que esta leve e momentânea tribulação corrompa o vosso homem exterior, desgaste, contudo o vosso homem interior será renovado com grande peso de glória. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Aleluia, colaborando com Pedro na essência macro desta carta. Ele estava dizendo: mesmo que a gente canse, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente chore e banhe a face em lágrimas, mas nós temos a certeza de salvação. Nós sabemos para onde vamos. Quem pode glorificar a Deus? Levante a sua mão, levante a sua mão. Deixa eu ver quem tem certeza de salvação. Deixa eu ver quem tem certeza. Mandaracai, que mundoroshuri derrai. Eu tenho que pregar. Me ajude, Jesus, me ajude. Eu estou sentindo a glória de Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Quem sente a presença de Deus? Quem sente a presença de Deus? Quem sente? Quem pode adorar? Meus irmãos, nós não somos daqui. A nossa perspectiva aqui é temporária. Por isso não vale a pena coabitar, não vale a pena se assemelhar.
Não vale a pena andar em conformidade com os regimentos terrenos. Observe comigo em 3 particularidades específicas no contexto imediato, que trazem-nos a lição que Pedro, pela misericórdia divina, quer nos dar. Quando nós relermos o versículo de número 15, encontraremos uma palavra que traz-nos a nossa atenção redobrada. Verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha a expressão, pelo contrário, aleluia, pelo contrário. Ele está indicando que antes havia alguma coisa que nós deveríamos deixar. Esses crentes aqui precisavam de fortalecimento, porque eles estavam quase desesperadamente desistindo da fé. Aí olha o que é que eles deveriam deixar. Verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais ou tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é que ele está dizendo-nos? Pedro está dizendo: meus irmãos, não vos amoldeis, não vos deixe, aleluia, gerar semelhança, não vos deixe aparentar, não vos deixe parecer, não vos deixe assemelhar com as coisas do passado. É como se ele estivesse pegando as palavras de Cristo e dizendo-nos: nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já são passadas. Pedro estava dizendo: nós não devemos aceitar o que o mundo está nos oferecendo. O que o mundo oferece é para tirar, minar, dizimar a nossa fé. O mundo não nos dá exemplo, o mundo não nos dá satisfação de vida e nem manifesta o poder de Deus pró salvação de nossas almas. O mundo é um sistema caído, derrotado e colocado na gerência de Satanás. Nós somos diferentes pela graça bendita de Deus. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Em paralelo, lembrai-vos da expressão paulina em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século. Ou seja, não se adaptem, não busquem referência. Nós estamos vivendo um tempo muito interessante, meus irmãos. É um tempo em que a mídia está fortificada. É um tempo em que a notícia chega como relâmpago. É um tempo que todos nós, da adolescência, às vezes até crianças, têm celulares em mão. Há poucos dias eu fui, há um tempo específico atrás, no shopping São Luís com minhas filhas, e achei algo interessante. Vi 4 jovens sentadas ao lado de uma mesa, e cada jovem tinha um celular em mão. E eu conheci uma das tais e perguntando-lhe, fiz a seguinte pergunta: vocês estão conversando? Ela disse: sim, pastor, pela mensagem no celular. Olha que coisa tremenda. Hoje a modernização, a tecnologia está de forma tão agravante que está separando-nos da nossa coinonia, da nossa amizade. Agora preste atenção em algo interessante. As notícias estão vindo de pior a pior. Pessoas que outra hora, meus irmãos, poderiam ser exemplo, agora já não são exemplo. A título de exemplo, eu vou citar nome porque são pessoas públicas. Priscila Alcântara, ela não é uma referência para nós. A J.A. não é uma referência para nós, para nossa mocidade. E outros que poderíamos citar não são referências, porque eles se deixaram moldar, e a moldagem do mundo é de acordo com o mundo. Já quando Deus molda o crente é diferente.
Em Jeremias capítulo número 18, Deus chama a atenção do profeta para olhar a obra que está na mão do oleiro. E a obra toma forma não por si própria, mas pelo desejo do oleiro e pela agilidade artesã dele. O que isso implanta a minha alma? Que nós não somos moldados ao nosso bel prazer, e nem muito menos ao bel prazer mundano. Nós temos que ser moldados de acordo à vontade divina. É Ele quem manda, é Ele quem dirige. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 2:24, ele disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A essência da graça está na consistência de uma vida entregue aos pés, ao altar do Senhor. Quando nós conferimos a Deus toda confiabilidade e direção de nossa vida, ao ponto de dizermos: é o Senhor quem me leva, é o Senhor quem me traz, é o Senhor quem me conduz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem abre, é o Senhor quem fecha, é o Senhor quem dá, é o Senhor que faz. Lembremos-nos do patriarca Jó, quando foi questionado por sua esposa, ao dizer-lhe: ó homem, porque tu não apostata a tua fé, não nega o teu Deus e te mata? E ele, em réplica, responde-lhe: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para ele. É ele quem dá, é ele quem tira. Aleluia. E quando ela, a mulher de Jó, o diabo e o inferno pensava que ele estava perdido, ele disse: mas uma coisa eu digo, o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a face da terra. Quem pode glorificar o nome dele nesta noite? Eu não entendi. Levante a sua mão comigo agora, segure ela bem alto por um minuto, feche os teus olhos e deixa eu clarear a tua mente. Deus vai te levantar nesse congresso, Deus vai te usar nesse congresso, Deus vai te encher do Espírito Santo nesse congresso, Deus vai te dar dons neste congresso, Deus vai operar milagres em prol da tua vida neste congresso. Então faz o que Davi disse no Salmo 37 e verso 5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Um minuto de adoração. Deixa eu ver quem está adorando. Um minuto de adoração. Um minuto. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Deixa eu ouvir o teu louvor. Deixa eu ouvir o teu louvor. Deixa eu ouvir. Deixa eu ouvir. Santificação é dependência. Ser santo é dependência. Ser santo é se jogar nos braços de Deus. Davi disse: aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, descansará. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não será atingido. Quem pode abrir a boca e glorificar a Deus? Um minuto de adoração. Um minuto, deixa eu ouvir. Quem é batizado com o Espírito Santo já pode falar em línguas estranhas. Fale, adore, glorifique. Tem gente adorando nesta noite. Tem gente glorificando nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Não, pastor, mas eu vou adorar. Aleluia, do meu jeito. Não, pastor, eu vou fazer da minha forma. Não, pastor, eu vou viver da minha forma. Olha a expressão tão linda e gloriosa. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. A palavra chamou, kaleio no grego,
que quer dizer chamar em alta voz, chamar pelo nome. Aleluia. Quando nós lemos Jeremias capítulo 1, Jeremias estava desistindo, dizendo: eu não sou capaz, eu sou menino, sou criança. Aí Deus usa 3 verbos no verso 5, dizendo: ei Jeremias, antes que tu foste formado no ventre materno, eu já te conhecia e te consagrei e te chamei pelo nome. Eu não entendi, pastor. Deus está dizendo que Ele é santo e Ele te escolheu para uma gloriosa obra, e esta obra principia-se no termo que você deve colocar, aleluia, na tábua do seu coração. Esta obra tem o seu início na santificação, no conhecimento claro que eu sou separado de Deus, separado para Deus e separado do mundo para a obra de Deus. Veja, fique de pé, igreja, fique de pé. Fique de pé, veja a expressão divina. Pedro menciona um texto de Levítico dizendo: sede santo porque eu sou santo. A palavra santuaria, separação, separação, consagração, separação do mundo e separado para Deus. Observe comigo, se eu não me prontifico a realizar a obra de Deus, eu não sou santo. Se eu não me prontifico a participar do ensaio, a trabalhar, a glorificar o nome do Senhor na igreja, eu não sou santo. A santidade é uma separação para Deus e uma separação para a obra de Deus. E outro fator que discorreremos em outra oportunidade com maior veemência, mas somente para salientar-lhe a importância dessa doutrina: a santidade, ela é algo recíproco, ela é de mim para Deus e de Deus para mim. A santidade não é algo isolado, ninguém consegue se santificar sozinho. Lembrai-vos da expressão de Lamentações capítulo 5 verso 19, o profeta Jeremias no canto fúnebre diz: Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. Veja que a ação de conversão é provida também de Deus para o coração de Jeremias e para o povo de Israel. Não é diferente a santificação, enquanto Pedro traz-nos uma ordem que deve imperar em nossos corações: sede santo porque o vosso Deus é santo. Veja a expressão paulina na primeira epístola de Paulo escrita à igreja em Tessalônica 5:23, quando Paulo disse que o Deus de paz vos santifique em tudo, em toda maneira de viver, corpo, alma e espírito, para vos achardes irrepreensíveis no dia do Senhor. A santidade provém da minha atitude de separação e provém da atitude divina de consagração para o chamado, oh, glória a Deus, da minha vida para exercício de sua vontade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu me separo, Deus me separa. Quando eu me separo, Deus me chama. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Oh, aleluia, 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 aleluia. Pegue na mão do crente que está do teu lado. Pegue na mão dessa pessoa. Segure na mão dela ou dele. Aleluia. Eu quero proferir uma palavra profética. A santidade é o ápice, Eliel, da renúncia. A renúncia é o ápice
ápice do sacrifício. E o sacrifício é o ápice da dedicação. Quando eu renuncio o que me é agradável e bom, eu entendo o fortalecimento da minha dedicação. E a minha dedicação é alusiva à ação do deslocamento de minha alma em buscar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E a atitude de buscar é a disposição de alguém, do indivíduo, da saída de um ponto a outro. E quem busca, a minha Bíblia diz, e a sua, que ele encontra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando eu me dedico, eu estou pronto para exercer o meu sacrifício, entregar ao Senhor o que eu tenho de melhor, porque o sacrifício que não custa nada não é sacrifício. Olhe para mim. Pai, cadê o cutelo? Está aqui, filho. A lenha está aqui. E o cordeiro. Gênesis 22. Meu filho, olha o ápice. Deus para si proverá. Eu não entendi, vou lhe dizer. Deus, vou lhe dizer no português aqui, traduzido para o nosso maranhense. Deus está no controle. Deus está no controle. Sabe qual é o problema? Que Deus não está nos usando como poderia usar. É porque a gente não aprendeu a voar nas asas do Espírito. A gente não aprendeu ainda a se entregar totalmente. A gente não aprendeu a lei do sacrifício, de pegar o que nos agrada e dizer: Senhor, eu não faço mais, eu não vivo mais isso, está nas tuas mãos, dirige, faz. Eu entrego-te-me totalmente a ti. Quem manda é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem dirige é o Senhor. Aí quando você fizer isso, você vai conhecer o Deus Todo-Poderoso em sua plenitude. Aí você não vai conseguir fazer outra coisa senão glorificar a Deus. Olhe para mim, minhas jovens. Eu senti de Deus de convocá-las para olharem para mim. Pastor Francisco, perdoe minha indelicadeza. Eu vou quebrar aqui uma ordem ética. Perdoe-me. Eu pedi ao anjo da igreja, eu vou quebrar. Vou quebrar. Até que o irmão disse aqui que aqui escorrega, né? Olha aqui para mim. Vocês estão olhando aqui para mim, olha aqui para mim. Eu sou fácil de ser visto, 1,90 m. Glória a Deus. Olha aqui para mim, né? 1,90 m. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu estava pregando. Às vezes a gente prega num congresso como esse aqui, prefeita, vou chamar de prefeita. A gente prega num congresso como esse aqui, a igreja com ar-condicionado, estrutura de som, fundo musical, e a gente fica assim: meu Deus, eu estou me achando uma pessoa importante, né? Águazinha no ponto mineral, derrama água ali, ninguém diz nada, glória a Deus, e a gente se sente assim uma pessoa importante. E eu fui pregar uma vez numa aldeia africana, em Guiné-Bissau, em uma ilha chamada Bissau-Sami. Lá as paredes eram de capim, a coberta de capim, a coberta de capim. Os jovens, todos eles, só tinham uma roupa para dormir, trabalhar, estudar e congregar. Só uma roupa. Essas sandálias lindas, tênis lindos, eles não tinham. A maioria era pé no chão. Não tinha sandália. A maioria. No meio do trabalho, a glória de Deus começou a se manifestar. E eu levantei a face. E entrou um menino dançando. Ele estava coberto com capim, como se fosse uma veste. E eu ignorei, disse: parece o homem da caverna. E onde ele impondo as mãos, Jesus ia batizando com o Espírito Santo.
No final do culto eu chamei ele e disse o nome dele, Wagner. Ele falava o português. Diz: Wagner, que unção é essa na tua vida? Eu quero ser crente igual você. Ele disse: mas o senhor é pastor? Eu disse: sim, deixa pra lá. Eu quero ser crente igual você. Eu nunca vi uma unção dessa. Onde você buscou isso? Ele disse: é simples, pastor. É simples. Tudo que eu tenho na vida é Jesus, pastor. Tudo que eu tenho na vida é Jesus. Não, você não pegou. Você não entendeu. O princípio da santificação está na dedicação e no sacrifício. Tudo que Abraão tinha era Isaac. E quando ele entregou tudo que tinha, ele recebeu e ouviu a voz do Deus que passou a ser tudo para ele. Você só vai conhecer quem é Deus quando ele tiver tudo de você nas mãos dele. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se o WhatsApp te divide, você não sabe quem é Deus. Se o Instagram te divide, você não sabe quem é Deus. Se o namoro te divide, você não sabe quem é Deus. Remecou faramanasoredei rimicamanarakai leixoremecai. Não sou eu, Deus, que conheço a tua lágrima. Não conto a dedo teu sofrer. Eu te chamei, te escolhi para que meu nome seja glorificado na terra. E te levanto porque eu estou contigo. Remanarakalabasharamanarakai Remanarakalabasharamanoroekamahai Shemai Komanahai. Eu unjo quem quero, eu chamo quem quero, eu escolho quem quero, eu levanto quem quero, eu abro a porta quando quero, eu fecho quando quero. Eu sou Deus Todo-Poderoso, que hoje eu falo contigo e abro a porta segundo a minha vontade, para que o meu nome seja glorificado. Eu te consagrei, porque o diabo quer a tua vida e eu não cedi, porque eu glorifico o meu nome em teus lábios e te tenho para algo maior. Levante a sua mão e abra os seus lábios. Levante a sua mão quem está adorando. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Um minuto de adoração. Dê glória. Dê glória. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Se você se entregou só a metade, então você não tem Deus completo. Sinta Ramanasharabahai. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença. Ei, abra a boca!